E aí, primeiro ano, tudo bem? Pessoal, ó, como eu tinha dito na aula passada, certo? O capítulo 3 de vocês, eu vou estar trabalhando ele em duas partes. A primeira parte já foi trabalhada na aula passada, tá bom? E agora eu vou para a segunda parte, tá bom? Função inversa. Glaudio, qual é a diferença de função composta para função inversa? Na função composta, você tinha duas funções e transformava elas duas em somente uma. Na função inversa, nós vamos trabalhar com a ideia de transformar a sua função em outra. Tá bom? Glaudio, em relação ao gráfico, muda, pessoal. Tá certo? Vou trabalhar com vocês a resolução do praticando, tá bom? Como exemplos. Então, preste atenção nas dicas, tá bom? E tentem fazer a atividade do DH de vocês, tá bom? E os complementares. Lembrando das atividades lá do portal SAI, beleza? Vamos lá. Olha só a atividade de vocês. Vou realizar agora a correção do praticando e explicando, fazendo uma revisão da explicação de função composta e vou fazer o cálculo da explicação de função inversa, tá bom? O desenvolvendo habilidades, questões 1, 3, 7, 8. Glaude, e as outras? As outras já foram feitas lá na aula da semana passada, tá bom? Páginas 240 até a 242 e os complementares da 242 e 243, tá bom? Então, vamos lá. Na primeira questão de vocês do praticando, ele traz uma ideia de função composta. Mas vamos lá para uma dica. Ó. Como é que você transforma, certo, uma função na sua inversa? Você vai seguir esses dois passos aí. Ó. Primeiro, você vai trocar o x por y e o y por x. Então, aonde tiver x na tua equação, tu coloca y. E aonde tiver y, você coloca x. E o segundo passo, vocês vão isolar o y. Tá bom? Lá do isolar como? Você vai deixar ele sozinho na igualdade. Y igual à tua equação. Ou a sua função. Tá bom? Vamos lá. Na primeira questão de vocês do praticando, ele me diz assim, ó. Sendo f de x igual a 3x mais 1, e me dá uma função composta, olha só. F de g de x igual a 2x menos 1. Aí o que ele quer? A função g de x. Como é que tu vai fazer isso daí? Lembre, ó, a função composta, f de g de x, o que é? É o valor do 3, que é a função f de x. Aí, no lugar do x, você não sabe quem é a tua outra função. Quem é a tua outra função? G de x. Mais 1. Aí, qual o passo agora? É você trocar as funções. Ó. A tua função composta, tá aqui ela, ó, 2x menos 1, igual a 3, g de x, mais 1. Aí, o que você vai fazer? Você vai isolar o g de x, que é como se fosse... Aí é o seu y agora. Então, ó, g de x é igual a 2x menos 1 menos 1, porque esse termo estava positivo passou para o outro lado negativo, tá bom? E o 3 que estava multiplicando a tua função g de x, ele passa para o outro lado fazendo a divisão, ó. E simplifica. Menos 1 com menos 1, menos 2. Então, minha função g de x é 2x menos 2 sobre 3. Tá bom? Então, você observa que a função composta, que é você substituir uma função dentro da outra e calcular ela da maneira que ela quer que você faça. A ideia básica, para um exemplo do nosso cotidiano. Vamos supor que você está a fim de comprar um celular novo. Tá bom? Como é que eu sei o valor final do celular? É quando, pessoal, você está trabalhando na construção daquele aparelho. Quanto é que vou ter que gastar na bateria, na carcaça, no sistema operacional,
na mão de obra para fazer o celular. Aí, Glauco, eu vou passar de um por um? Não. Esse cálculo é feito da maneira geral. É uma função composta. Eu vou ter que comprar as peças, eu vou ter que comprar a carcaça, eu vou ter que pagar alguém para construir, eu vou ter que pagar alguém para transportar e eu vou ter que pagar alguém para vender. Então, isso tudo, certo? Ele vai gerar um valor final, ou seja, o valor da minha compra. Isso é uma função composta, esse passo a passo todinho até chegar na loja para você poder comprar o seu celular novo. Tá bom? Isso é uma função composta. Na segunda questão, ele me dá uma função f de x, que é x menos 3. Me dá uma função g de x, que é x ao quadrado menos 2x mais 4. E quer que você calcule para que valores essas duas funções compostas são iguais. O que você faz? Você monta elas duas separadas, ó. Na f de g de x, o que eu vou fazer? Vou pegar a minha função g de x, ou seja, elas todinha aqui, ó, x ao quadrado menos 2x mais 4, e vou colocar onde tiver x na minha função f. Então, vou substituir esse x aqui por essa expressão todinha, ficando assim, ó, x ao quadrado menos 2x mais 4, que é o x da função f, aí menos o 3. Tá bom? Aí o próximo passo é simplificar, ó. X ao quadrado menos 2x mais 4 com menos 3 mais 1. Ou seja, tu calculou a primeira função composta, a função f de g de x. Já a função g de f de x, você vai fazer a mesma ideia, só que você vai observar um detalhe. Na tua função g, o x aparece duas vezes, ó. O x ao quadrado menos 2x. E aí, você vai substituir o x menos 3 nas duas equações, ficando, ó, x menos 3 ao quadrado menos duas vezes x menos 3 mais 4. Resolve os dois parênteses. O primeiro é um produto notável, ó, x ao quadrado menos 6x mais 9. No segundo, você aplica a distributiva. 2 vezes x é 2x, menos com mais fica menos. 2 vezes 3 é 6, menos com menos, mais. E repetir, ó, mais 4. E agora, faz a simplificação dos termos semelhantes, ó. X ao quadrado, só tem ele. Aí, menos 6x com menos 2x, menos 8x. 4 mais 6 mais 9, 19. O que se faz agora? Como ele quer que você calcule para que valores elas serão iguais, você faz a igualdade. Simplifica a equação todinha e acha o valor do x, que o x é igual a quem? A 6. Tá bom? É um pouco trabalhoso, mas é simples de se fazer. Tá bom? Vamos lá para a próxima questão. Na terceira questão, ele diz assim, ó. F de x é x sobre 2 mais 2, e a função g de x é a raiz quadrada de x mais 1. Quer que você calcule f de g de 3 e g de f de 10. Glauco, como assim? Pessoal, você começa a resolver primeiro o que está dentro do parênteses, né? O g de 3. Então, aonde tiver 3, o x aqui, tu coloca 3. Aí tá aqui, ó, g de 3, raiz quadrada de 3 mais 1, que é a raiz quadrada do 4, ou seja, o g3 vale quem? 2. Aí, para calcular o f agora dela, tu não vai trocar ele pelo 3, você troca pela resposta. A minha resposta não foi 2? Então, f de 2 fica, ó, 2 sobre 2 mais 2. 2 dividido para 2 é 1, e 1 mais 2, 3. A tua resposta final é o último valor, ou seja, a minha função f de g de 3 vale 3. Aí o próximo, né, o g de f de 10, primeiro faz o f de 10, ó, 10 sobre 2, mais 2. 5 mais 2, 7. E agora, você vai calcular o g de 7. 7 mais 1 é 8, raiz quadrada de 8, 2 raiz de 2. Ou seja, o g de f de 10 é 2 raiz de 2. Tá bom? Outra questão de função composta.
Vamos lá. Olha só, agora uma questão de função inversa. Vamos lá para a questão. Ele diz assim na tua quarta questão: considere os pontos 2 e menos 3, menos 1 e 6. Pertence ao gráfico da função f reais em reais, definida por f de x igual a x mais b. Pode-se afirmar que o valor dos coeficientes, olha só, angular e linear da função dá inversa. E aí? Primeira coisa, pessoal, você vai ter que calcular a tua função. Laudo, como é que eu vou calcular? Pessoal, no teu par ordenado, nos dois pares ordenados, no 2 e menos 3, no menos 1 e no 6, lembre, o primeiro valor é o x, o segundo valor é o y. O que você faz? Você substitui na fórmula, né? F de x igual a x mais b. Então, ó, o x não era 2 na primeira? 2a mais b igual a menos 3. Na outra, ó, menos a mais b igual a 6. E você vai resolver esse sistema por qualquer método que você queira. Adição, substituição, comparação. Quem era o valor do a? O a vai ficar sendo menos 3, tá bom? E o valor do b, você calcula ele sendo 3 também. Só que agora positivo. Então a tua função composta, olha só, f de x igual a menos 3x mais 3. O que faz? Vou trocar o f de x por y, ó, y igual a 3 menos 3x mais 3. Próximo passo, o que é x vira y e y vira x. Olha só, não era y? Então, x igual menos 3x menos 3y mais 3. E o próximo passo, você isola o x. Então, ó, esse 3 aqui que estava positivo, que era o teu termo independente, passo para o outro lado. Tá bom? Ou passo o x para cá transformando. Aí ficam, ó. Como eu vou ter que isolar o y, vou passar o 3y. Tá menos, foi para o outro lado positivo, ó, 3y igual. O teu x estava mais, foi para o outro lado negativo, ó, menos x mais 3. Aí, esse 3 que estava multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, ó, menos x mais 3 sobre 3. Ó, tu já isolou novamente o y. Agora, vamos lá. Vou separar a minha fração, ó. Minha função inversa, f de x elevado a menos 1, é menos x sobre 3, mais 1. Logo, por que mais 1? Porque, ó, 3 dividido para 3, deu 1. Então, o coeficiente angular, ou seja, o valor do a, é quem está junto com o x, ou seja, menos 1/3. E o coeficiente linear, que é o teu termo independente, o valor do b, vale 1. Tá bom? Então, você observa que função inversa, você vai ter, às vezes, que fazer a transformação da função, vai ter que montar para depois calcular a inversa. Tá bom? Vamos lá, ó. Quinta. Na quinta questão, ele quer que você calcule a composta da função que tu já tem. Então, de novo, aonde tiver x, tu vai trocar a função todinha. Vai ficar isso aqui, ó. Aí você vai tirar o MMC de x menos 1, vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Fica essa expressão aqui todinha. Você vai cancelar 1 com 1 e vai somar o x mais x, 2x, x menos 1. Mesmo caso você vai fazer embaixo. Resultando, ó, 2, x menos 1. Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso a segunda, ó. Você vai poder cancelar x menos 1 com x menos 1. Sobrou 2x sobre 2. Ou seja, a composta da função f, quando você cancelar o 2, é o próprio x. Tá bom? Então, questão simples. Tá certo? Tenta depois refazer a questão. Tá bom? Vamos lá. Sexta. Olha só. Na sexta questão, é parecida com a questão de número 3 que nós fizemos. Ele quer que você calcule aí o valor, tá bom? Da função f de menos 1 e depois a resposta dele ao quadrado. E no final multiplique. Então, fazendo passo a passo todinho, ó,
você vai encontrar que o primeiro valor do parênteses é 1 e o segundo parênteses aqui, o segundo colchete, ó, vale menos 5. E depois é só fazer a multiplicação. Tá bom? Então, pessoal, ó, matemática, função composta, função inversa, você vai ter um passo a passo todo um pouco longo para fazer. Mas é simples. Tá bom? Os cálculos são pequenos para serem feitos. O que vai ser mais demoroso é você conseguir fazer a interpretação da questão, a montagem. Porque depois que você monta, o cálculo é simples. Tá certo? Vamos lá. Sétima. De novo, ó, questão 7 é parecida com a quarta questão. Ele me dá os pares, os pontos ordenados, ó, 0 e 2, 3 e 4. Me diz que a função é ax mais b. Função linear sempre vai ser assim e que é a inversa. Então, ó, na primeira função, 0 e 2, a vezes 0 mais b igual a 2. Como isso aqui vai ser 0, de cara o valor do b vale quem? 2. E aí, vai no outro par ordenado, que é o 3 e o 4, substitui, ó. 3a mais b igual a 4. Então, 3a, o b você já sabe que é 2, já fiz a troca aqui do lado, ó. Mais 2 igual a 4, passo o 2 para o outro lado negativo. 3a igual a 2, a 2 terços. Então, a sua função, ou seja, a função principal dela, é 2 terços de x, que é o teu ax, mais 2, que é o valor do b. E a inversa, vamos lá, troco o f de x por y, e depois troco o y pelo x e o x pelo y. E novamente, eu vou isolando o y até ficar da maneira mais simples possível. Y igual a 3 meios de x menos 3. Tá certo? Então, observa aí que essa aí tinha a mesma ideia lá da quarta questão. Só que a quarta questão teve um pouco mais de cálculo. Essa daí foi mais simples. Logo, por que essa aqui foi mais simples? Porque um dos seus pares ordenados me dava o 0 como elemento. Tá bom? Vamos lá. Oitava questão. Olha só. Ele me dá a função f de x, que é 2x mais 3 e 3x menos 5. Ah, Glauco, mas ele quer aqui a inversa do 2 sétimos. Então, vamos lá. Primeiro passo, você vai calcular a inversa, tá bom? Para depois você substituir o valor do x por 2 sétimos. Então, faz de novo o mesmo processo. Ó. Troca o f de x por y. Depois, o que é y vira x. E x, olha só. 2 vezes o x, ó, apareceu o y 2 vezes. E agora, volto a isolar o valor do y, fazendo todo o processo de separação, ó, até chegar na minha função inversa. Ó, 5x mais 3 e 3x menos 2. E aí, vou agora calcular o 2 sétimos. Aonde tiver x, coloco 2 sétimos. Ó. 5 vezes 2 sétimos mais 3 e 3 vezes 2 sétimos menos 2. Multiplico, ó, 5 vezes 2 é 10 sétimos, mais 3. 3 vezes 2 é 6 sétimos, menos 2. E aí, tira-se o MMC, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, ficando, ó, 31 sétimos e menos 8 sétimos. Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Você vai poder cancelar o 7 com menos 7. Minha resposta, menos 31 oitavos. Tá bom? Então, tentem fazer as atividades do DH, tá certo? E isso era o que eu tinha que falar com vocês hoje. Fiquem com Deus, pessoal, e até a próxima.